Testamento, é uma carta de Paulo a Filemon. Nós vamos ler, ele tem apenas 25 versículos, é um livro pequenininho, né? Você que nunca teve a oportunidade de ler o livro inteiro da Bíblia, hoje você vai ter a oportunidade de ler. Tá? Filemon, Novo Testamento, está lá no finalzinho da Bíblia. Filemon, eu vou ler, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. Esperar ainda alguns que já estão perdidos. Amém? Todos acharam? Eu vou ler, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. Está entre Hebreus e Tito. Filemon está entre Hebreus e Tito. Leremos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão de Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que é em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão, caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, que na carne, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se eu te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevi. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois eu espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam a Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Pai, que através do teu Espírito Santo, Senhor, seja falado através de mim a tua igreja, Senhor. Prepara os corações que irão receber estas palavras, Senhor, para que possamos, Senhor, fazer a tua vontade, Pai. Por isso te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Esse livro de Filemon foi uma das 7 cartas que Paulo escreveu dentro da prisão. E esse é um livro muito diferente dos outros livros de Paulo, porque geralmente Paulo ele escreve algo para a igreja. Nessa carta de Filemon, Paulo escreveu algo muito pessoal. Ele não é um livro teológico, mas um livro pessoal, onde Paulo escreveu uma carta ao seu amigo, Filemon. E eu dividi esse texto em 4 partes para a gente poder entender. A primeira parte, eu gostaria que você dissesse para o irmão que está ao seu lado, tá? Tem amigos que professem a mesma fé que você. Pode falar para quem está do seu lado. Isso mesmo. Filemon era um grande amigo de Paulo. No versículo 2 diz assim:
a irmã Áfia e a Arquipo, o nosso cooperador de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então Filemão, além de ser um amigo de Paulo, ele também falava da palavra de Deus, ele tinha uma igreja na sua própria casa. E antigamente era muito difícil, hoje em dia nós temos a liberdade de pregar o evangelho, mas antigamente as igrejas eram em casas, eram escondidas. Então Filemão, ele falava, né, da palavra de Deus, ele foi convertido por Paulo. Paulo e Filemão tinham intimidade porque eles eram amigos. No verso 4 e 5 diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tem para com o Senhor Jesus e todos os santos. Às vezes a gente quer falar algo para alguém, mas a gente não tem intimidade de falar com essa pessoa. Então Paulo, ele tinha essa liberdade, ele teve essa liberdade de escrever esta carta a Filemão, porque eles eram amigos e eles professavam a mesma fé. Às vezes nós, quem trabalha, quem estuda, a gente sempre está em ambiente com pessoas que não são evangélicas. Não que você não tenha que ter, conversar ou ter uma amizade, mas que você possa estar baseado, fundamentado em amizades cristãs, até mesmo dentro da igreja. Às vezes a gente não tem comunhão com o nosso irmão ou pensa algo de errado para com o nosso irmão, mas que você possa nesta noite sair daqui crendo que, para que a nossa fé seja fortalecida, nós precisamos ter amigos cristãos, porque é muito fácil, na hora do desespero, a gente encontrar alguém que vai te levar para outro lugar. Eu sempre costumo dizer com os jovens que quando eles querem sair para algum lugar, alguma balada, alguma coisa assim, você pode estar duro, sem dinheiro, que aparece alguém que vai pagar tudo para você. Agora você quer ir para um passeio da igreja, às vezes seu pai e sua mãe não tem condição, não aparece ninguém para te ajudar, não aparece alguém da igreja. Então é assim, o inimigo ele vai trabalhando através disso, de pessoas que estão ao nosso lado. Então que você possa cultivar essas amizades, verdadeiras amizades em Cristo. Aleluia. Outra coisa, Filemão falava do amor de Deus e ele animava aos outros irmãos. No verso 7 diz assim: pois irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Quantas vezes nós, irmãos, falamos palavras que ao invés de animar, desanimam o outro irmão? Às vezes o irmão está do nosso lado, já está triste, já está passando por lutas, e nós, ao invés de ajudarmos, nós ainda deixamos ele para trás, nós não o convidamos, a gente só sabe julgar, só sabe falar mal do nosso irmão. Que nessa noite, como Filemão era, apesar de tudo que aconteceu, que a gente vai ver daqui para frente, Filemão, ele falava do amor de Deus, e mais do que falar, antigamente, como eu falei, não existiam muitas igrejas, que nós possamos viver esse amor de Deus. E mesmo tendo liberdade de falar, de Paulo falar com Filemão, Paulo falava com mansidão e sabedoria. Vamos lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 27. Provérbios, capítulo 17, no versículo 27. Que diz assim: quem retém as palavras possui o conhecimento. O sereno de espírito é homem de inteligência. Eu vou ler novamente. Quem retém as palavras possui conhecimento. E o sereno de espírito é homem de inteligência. Então, Paulo, mesmo estando certo do que ele falava, Paulo falou com mansidão com Filemão. Às vezes nós nos achamos os donos da verdade, nós queremos impor algo a alguém. Mas antes de nós falarmos, impormos algo, nós temos que pensar para depois falar. Então, isso é muito importante porque as palavras, elas ferem, Mais do que às vezes você dar um tapa, você brigar com alguém, uma palavra ela pode ferir, ela marca, gente. Eu tenho certeza aqui que alguém tem algo guardado, alguém que te falou alguma coisa, que te magoou, e realmente a gente guarda isso. Por quê? Porque as palavras elas ficam guardadas, por isso nós temos que ter cuidado com o que nós vamos falar.
Aqui no verso 8 e 9, lá de Filemão, voltando lá ao nosso texto, diz assim: pois bem, ainda que eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar como convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Então Paulo, mesmo sendo Paulo, ele foi humilde aqui. E ele falou, mesmo eu tendo liberdade de falar com você, eu tenho que saber medir minhas palavras. E nós, como cristãos que somos, nós temos que saber medir as palavras que nós vamos falar com o nosso irmão, mesmo tendo essa liberdade. Assim como Paulo ainda diz assim, Paulo, o velho, quer dizer, ele mesmo se sentiu, ele quis se humilhar diante de Filemão. Por quê? Porque o amor, ele faz isso, gente, ele transforma. O amor que vem de Deus, ele transforma o coração das pessoas. O que significa a palavra conversão? Quando alguém se converte de verdade, conversão significa você mudar de uma coisa para outra. Então o amor de Deus, ele nos converte. Nós que antes estávamos perdidos, agora fomos achados por Deus, pelo nosso Pai. Que você nessa noite venha se sentir assim. Não sei como você entrou, se você que está triste, desanimado, mas saiba que existe alguém que te ama muito mais, que é Deus, e só Ele pode mudar a sua vida, só Ele pode mudar a sua história. Então, Paulo foi solicitar em favor de meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Eu queria que você virasse quem está do seu lado e falasse do segundo tópico, que diz assim: você pode mudar a vida de alguém. Vire para quem está do seu lado. Como eu li aqui, Paulo pediu a Filemão em favor de Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo era escravo de Filemão que fugiu. E ele foi preso junto com Paulo. Paulo o encontrou e mudou a vida de Onésimo. Então Onésimo era um escravo. Antigamente, eu pesquisando isso, antigamente, na cultura dos romanos, dos gregos, existiam os escravos também. Mas não era essa escravidão que a gente viu aqui no Brasil, não. Era o escravo, ele tinha o favor do seu senhor e era amigo do seu senhor. Então, por algum motivo que a Bíblia não fala, Onésimo era escravo de Filemão e ele furtou algo, aconteceu alguma coisa na casa dele que ele fugiu e foi preso. Então agora Paulo intercede por Onésimo. Por quê? Onésimo se converteu e Paulo mudou a vida de uma pessoa. Então nós conhecemos pessoas que às vezes estão perto de nós e que a gente acha que aquela pessoa precisa ir na igreja, ir no pastor fulano de tal. Não, aquela pessoa precisa de você, porque é você que está do lado dela. O seu irmão do trabalho, o seu irmão da sua casa, às vezes ele não é a questão dele se deslocar para ir à igreja, como minha mãe pregou na igreja na quarta-feira, nós somos a igreja. Nós, através do poder do Espírito Santo, temos o poder de pregar o Evangelho, temos o poder de mudar a vida de alguém. Eu conheço, eu tenho certeza que você também conhece pessoas que precisam ser mudadas. Mas a nossa vida tem que servir de testemunho para essas pessoas, porque não adianta de nada você pregar uma coisa e viver outra. Por isso que a decisão de servir a Cristo não é somente aceitar a Jesus, você dizer uma palavra, é uma vida de entrega, uma vida de submissão a Deus. E no versículo 12 diz assim: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Além de Paulo enviar essa carta a Filemão, quem entregou essa carta a Filemão foi o próprio Onésimo, quer dizer, ele deve ter ido com medo de entregar de volta para o seu senhor, porque ele era escravo, fugido. Imagina uma pessoa com medo, entregando uma carta, querendo o perdão de alguém. Eu queria que você abrisse também em Colossenses. Fica um pouquinho antes de Filemão, você pode virar algumas páginas, você que está em Filemão. Colossenses 4, versos 8 e 9. Colossenses também, Paulo fala de Onésimo. Colossenses 4, versículo 8 e 9. Que diz assim: eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alertar o vosso coração.
em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é de vosso meio. Eles vos falarão saber tudo o que por aqui ocorre. Então Paulo enviou Onésimo para falar da palavra de Deus a várias igrejas, né? Colossenses foi uma, e a Filemão ele mandou essa carta direto. Então Onésimo se converteu numa prisão, né? Em meio a tanta dificuldade, às vezes você tem passado por dificuldades e você acha que você não vai conseguir. Em meio a essa dificuldade, que Onésimo creu em Deus pela palavra de um homem, né? Mas você fala, mas foi Paulo sabia de tudo. Não, mas Deus age através de nós. Ele age através de você, assim como foi pela vida de Paulo. Deus pode te usar também para falar da palavra de Deus. E eu queria que você abrisse em Mateus 15, versículo 21 e 24. Mateus 15, do versículo 21 ao 24. Antigamente os escravos, eles não eram, né, da mesma, como eu posso dizer, da mesma cidadania do seu senhor. Então, se o senhor era israelense, o escravo não poderia ser israelense. Mas mesmo assim, com essa diferença de cultura, Paulo queria que Filemão o aceitasse, né? Não como escravo, mas sim agora como irmão. Por quê? Porque foi uma lição deixada pelo próprio Jesus. Diz assim, Mateus 15, do versículo 21 ao 24. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, lhe rogaram, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E para isso que nós também fomos enviados, né? As ovelhas perdidas, aos que estão perdidos. Deus deixou um grande mandamento para nós, que é ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E Ele deixou este exemplo aqui, que nós viemos para aqueles que nós estamos aqui, por causa daqueles que estão perdidos. Se você está aqui nessa noite e ainda se sente perdido, sabe que quem está do seu lado pode mudar a sua vida. Dê uma olhadinha para quem está do seu lado de novo. Se você está se sentindo triste nessa noite, sabe que tem alguém do seu lado que pode te ajudar. Porque mais do que amigos, né, eu creio que aqui nós somos uma família e nós somos irmãos em Cristo. E nós temos essa liberdade de falar do amor de Deus para com o nosso irmão. O terceiro tópico dessa mensagem diz assim: saber perdoar sem guardar rancor. Vire para quem está do seu lado e diga: saiba perdoar sem guardar rancor. Vamos ler lá o que diz no do verso 15 ao verso 20. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti, lá em Filemão novamente, tá, gente? Do verso 15 ao verso 20. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de ti, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei. Para não te alegrar que também tu me deves e até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração. Então Paulo faz um pedido a Filemão. Não para que Onésimo fosse recebido novamente, não somente perdoado, né? Que ele o tivesse como escravo, não. Ele pediu para que ele pudesse ser recebido como um irmão, como uma família. E Filemão, né, que não conta a história, mas eu tenho certeza que recebeu,
porque Onésimo ele depois ficou conhecido, né, como um bispo. Então ele teve um ministério. Por quê? Porque alguém acreditou nele. Alguém disse para ele que ele era capaz, né? Ele foi perdoado. Muitas vezes nós perdoamos alguém da boca para fora, mas nós guardamos um rancor, nós guardamos um ressentimento. A gente geralmente fala assim: ah, eu perdoo fulana, mas eu não quero mais falar com ela, né? Eu perdoo aquele que fez alguma coisa, mas eu aqui, ele lá. Nós entendemos que às vezes são precisas separações para que as coisas possam crescer, para que nós possamos amadurecer. Mas que você possa entender que perdoar tem que ser do fundo do seu coração, né? Não é aquela coisa assim, você falar, não. Paulo estava dizendo a Filemon: Filemon, perdoe meu servo, porque ele precisa receber este mesmo amor que você passa para a igreja. Ele precisa também receber, ele precisa ser ajudado, ele precisa de você, ele precisa de uma família na fé. E isso que nós precisamos também, irmãos. Nós precisamos ter uma família na fé, né? Porque o pastor sempre dá aquela ilustração: a brasa, quando ela é tirada da fogueira, ela logo se apaga. Que você possa sempre estar pertinho da brasa, pertinho do fogo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa estar firmado nele, na rocha que é Jesus. E o último tópico dessa mensagem fala sobre esperança. Está no versículo 22, que diz assim: e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que, pelo que Paulo diz, por vossas orações vos serei restituído. Paulo estava preso, mas mesmo preso, irmãos, mesmo nas algemas, mesmo na angústia, Paulo tinha esperança de que ele ia ser libertado, ia ser liberto, com a ajuda de quê? Das orações dos irmãos. Por isso que nós oramos aqui pelos enfermos, nós oramos pelas famílias, porque a nossa oração, ela tem poder, né? Se você dobrar os seus joelhos, seja na sua casa, seja aqui na igreja, ore com fé, porque aqui está dizendo, Paulo disse que pelas vossas orações vos serei restituído. Que você nessa noite possa sair daqui transformado, que a sua oração daqui para frente, que você não vai pensar: ah, eu vou orar, que não seja uma coisa repetitiva, mas que seja algo que vem do Senhor, que você venha falar com propriedade, que você venha falar com temor com o Senhor, porque é através dele que nós estamos aqui, é por ele que nós estamos aqui, e é por ele que você está aqui nessa noite. Eu tenho certeza que cada um que entrou aqui foi escolhido pelo Senhor Jesus para ouvir a palavra dele nesta noite. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa hora. Gostaria de chamar os músicos aqui à frente. Eu queria encerrar com louvor. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, porque só Deus sabe, né, o que tem acontecido na sua vida, na sua casa, com que tipo de pessoas você tem andado. Como eu falei aqui, que você possa pensar e pedir a Deus. Às vezes você não tem alguém, algum amigo que tenha a mesma fé, que você peça ao Senhor que coloque pessoas, né, que te edifiquem, que edifiquem a tua vida. Que você peça ao Senhor oportunidades de falar da palavra de Deus, que você possa mudar a vida de alguém. Que você peça ao Senhor esperança, porque às vezes nas dificuldades nós não conseguimos ver a esperança, nós só conseguimos ver a prisão, nós só conseguimos ver a derrota. Que você peça ao Senhor nesta noite para que Ele possa mudar a sua vida, para que através de você outras pessoas conheçam ao Senhor Jesus. Oh Senhor, abençoe cada vida que entrou aqui nesta noite, Pai. E eu tenho certeza, Deus, que Teu Espírito Santo falou aos nossos corações aqui, Senhor, como também a mim, Pai. Que possamos ser diferentes, Senhor. Como Paulo mesmo escreveu aqui, que possamos falar com o nosso irmão com amor, com mansidão. Que possamos ter cuidado com as nossas palavras. Que possamos ter cuidado com quem andamos. Que possamos estar firmes na Tua casa. Que possamos jamais nos gloriar em nós mesmos, mas que possamos nos gloriar em Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Jesus, e por tudo que Tu tens feito aqui nesta noite. Amém. Gostaria de convidar você a se colocar de pé. Gostaria de cantar um louvor. Que o Senhor possa mudar a sua vida nesta noite.
you. Senhor, estamos aqui na tua casa, Pai. Precisamos ouvir a tua voz, Pai. Fala aos nossos corações. Na tua casa, preciso ouvir tua voz. Aos teus pés me lança agora, eu sei que tu podes curar. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi. Não chore mais, meu irmão. Você não pode parar essa vida. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Só tu isso vai ter que pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Eu cada cicatriz também que tanto errou. Mas o Senhor te convida a mudar e acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então